Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Leandro Rodrigues. Nesse vídeo eu queria falar sobre como você pode usar verbos em inglês e talvez seja uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, tá? É óbvio e eu sei que todos nós queremos falar da forma mais perfeita possível, só que muitas vezes lembra que se a gente fica tentando falar a coisa muito perfeita naquele início, no início da nossa caminhada em inglês, a gente acaba se amarrando, a gente acaba travando justamente porque não tem todo o vocabulário que necessita, tá? Gostaria que você, se você já teve a oportunidade de assistir programas do tipo MasterChef, por exemplo, acontece muito o seguinte: os participantes estão lá na prova, tá certo? E aí, beleza. Só que depois da prova, eles dão uma entrevista individual, falando o seguinte, contando, meio que narrando como foi a sua performance na prova. Então, por exemplo, a gente está sabendo que a prova já aconteceu e a pessoa diz o seguinte: nesse momento eu estou muito nervoso porque o relógio começa a apitar e tal, e eu acabo não conseguindo fazer todos os procedimentos que eu quero fazer. Então, uma coisa que é o seguinte: eles pegam um evento no passado e conjugam o verbo no presente. Tá? Eu sei que muitas vezes alguns professores, pessoas podem achar ruim desse tipo de estratégia, só que eu penso o seguinte: lembra que a gente falou lá no primeiro vídeo, é melhor que você fale assim do que você não fale nada. Por quê? O que eu quero dizer? Se você precisa falar eventos no passado, num primeiro momento, quando você não tem domínio de conjugação verbal em inglês no passado, o que você pode fazer? Menciona, coloca o contexto no passado e vem dizendo os verbos no presente, como o pessoal do MasterChef faz. E em muitos outros programas, em muitas outras situações. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que fala, ele é um estrangeiro, ele fala muito bem o português, e só que, por exemplo, o que ele faz como estratégia? Ele não conhece todas as, como eu digo, os verbos, as conjugações verbais na língua portuguesa no passado. Ele já fala português há mais de 13 anos, então ele fala muito bem. Só que quando ele precisa falar no passado, o que ele faz? Ele coloca o contexto no passado e vem falando a frase, conjugando os verbos no presente. Por exemplo, ele fala algo do tipo assim: quando eu era criança, colocou o contexto no passado. Eu trabalho com meu pai, nós vendemos fruta na feira, eu trabalho com ele até tarde, eu ajudo minha mãe a cozinhar, percebe? Então, isso é uma estratégia importante que a gente pode utilizar, lançar a mão para poder fazer com que a nossa fluência não caia, tá bom? Porque é muito mais fácil, nesse primeiro momento, que você memorize verbos no presente do que você memorizar eles no presente e no passado e ter que aplicar tudo isso nesse primeiro momento, tá? Então, a ideia aqui é você fazer algo do tipo assim, por exemplo, last year I go to New York and I buy clothes and I like very much. Ok? Percebe que você colocou um contexto, você colocou a ideia, você pega a atenção do seu ouvinte, joga no passado e vem dizendo os verbos no presente. Tá bom? Nesse primeiro momento vai ser muito mais fácil para você do que você colocar o contexto no passado e vir conjugando tudo isso no passado. Só que você vai ficar falando para sempre assim? Claro que não. Mas conforme você vai ganhando vocabulário, você vai estudando, você vai aprendendo a conjugar verbos no passado, você vai substituindo isso de uma forma, digamos, natural. Por exemplo, e aí, né, baseando-se na frase anterior, last year I went to New York, I bought a lot of clothes
and I liked it very much. Ok? Só que pensa que nós precisamos, a primeira coisa, a coisa mais importante é que a gente não perca a fluência. Tá bom, gente? Então fica aí a dica do vídeo de hoje, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, peço que se inscreva e que ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.